Como a gente gosta de dar títulos para as nossas pregações, só para a gente se situar, eu vou desafiar a vocês que estão aqui comigo e desafiar quem vai ser permitido pelo Espírito de Deus assistir esse vídeo, porque é para edificação de todo o corpo de Cristo. Eu digo para você, você não sabe o que é apostasia. E o título é esse: você não sabe o que é apostasia. A igreja de Deus não sabe o que é apostasia. E se não tomar conhecimento, vai boiar. Vai dançar. Vai dançar. Vai cair no conto do vigário. Vai cair no conto do anticristo. Tá? Então nós precisamos saber. Para isso, o Espírito de Deus revela. E ele revela mas só para você? Não. Ele revela para quem quiser. Mas, como o coração da gente está para receber, eu recebi uma preciosidade que eu vou passar agora para vocês. Então, vamos começar por um texto muito interessante, que é 1 Timóteo. Eu convido a todos que vão ver esse vídeo a abrir suas Bíblias, ter paciência e olhar item por item, porque não adianta nada ficar falando aqui se vocês não examinarem, tá? Eu já fiz muito isso quando eu estudava com as pessoas, só escutava, então eu não pegava nenhum texto daquilo que eu poderia aprender. Então, 1 Timóteo 4, nós vamos ver Paulo falando para o Timóteo coisas que aconteceriam no final dos tempos, e que a igreja tem feito uma boa confusão. Bom, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A mim me basta até aqui. Então, o Espírito está afirmando que nos últimos tempos algumas pessoas vão se apostatar da fé. Eu aprendi no decorrer da minha vida que apostatar da fé é afastar de uma doutrina sã, ou pelo menos aquela que você entende que seja a real doutrina. Só que uma coisa é você se afastar, e outra coisa é a real significação de apostasia, que não é afastar, mas é abandonar. E uma coisa é você afastar esse copo de mim, e outra coisa é eu abandoná-lo. Eu não quero mais saber dessa água. É totalmente diferente. E isso traz um entendimento completamente diverso dos acontecimentos do tempo do fim que nós já estamos vivendo, irmãos. E não tem quem não saiba disso. Então, vamos colocar. Quem apostata? Vamos dizer, várias religiões, podemos citar. Católico, budista, kardecista, o pessoal do Islã, do Maomé, não é? Se uma pessoa dessa entende que o Allan Kardec propaga uma doutrina de reencarnação, e no decorrer da vida dele ele entende que aquilo não é a verdade, e passa para uma outra doutrina, e tomara que seja a verdadeira de Jesus, digamos assim, que a salvação venha pela fé em Jesus Cristo, esse camarada apostatou daquela fé. Então, por que Paulo estava falando isso aqui para Timóteo, dentro da igreja? É simples, meus irmãos. Porque as paredes, os templos, são compostos de joio e de trigo, dizendo sempre que trigo nunca vai virar um joio, mas que o joio pode se transformar no trigo. E oremos por isso. Mas nós aqui até nos conhecemos, mas digamos essas igrejas, grandes templos, muitas pessoas não sabem nem quem está ali dentro.
Eu vou dizer quem é convertido, quem não é convertido. Se a pessoa não andar próxima a mim para eu ver os frutos, não é isso? Então o que acontece? Muitos ali dentro, é isso que ele está falando, haveriam de abandonar a sua fé apostólica, doutrinária, a fé em Jesus Cristo, porque naturalmente ele está falando de Jesus, né? Eu dei o exemplo dos outros, porque eu estou dizendo o que é apostasia. Mas ele estava dizendo como? Como que essas pessoas vão abandonar? Por que elas vão abandonar? Por isso, ó. Porque elas vão obedecer a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Como? Através de quê? Pela hipocrisia de pessoas que falam mentiras e têm as suas próprias mentes cauterizadas. Então, é claro, entram pessoas dentro da igreja e começam a subverter a palavra e a pregar o indevido. Mesmo nesse tempo aqui, a gente vê casos. Gente que falava que não havia ressurreição, várias doutrinas sendo pervertidas. E essas pessoas, joio, não eram convertidas, escutam aquela mentirada e apostatam do caminho. Ah, mas como assim? Mas ela não estava no caminho? Ela estava tentando. Ela estava interessada, ela estava querendo, mas ela não era verdadeiramente um cristão. Porque uma coisa eu digo para vocês e vou provar: o verdadeiro cristão não apostata. E vou dizer mais: o único povo na face da terra que não vai se apostatar quando o anticristo aparecer é o verdadeiro cristão. Porque todos os outros povos vão cair na armadilha evidente. Pois esse homem vai trazer uma paz, porque se vocês acham que o mundo já está um caos, vai triplicar. E nessa hora, as pessoas que não conhecem verdadeiramente o caminho de Deus, o que vai acontecer? Eles vão se agarrar num homem que está mostrando o que eles pensam ser a paz. Olha, esse camarada aí foi usado por Deus para nos trazer paz nesse mundo louco, nessa coisa pervertida, nessa coisa louca que nós estamos vivendo. E essa paz é 3 anos, Cecília, que fala? Não. É 3 anos e meio. 3 anos. Depois, aí vem a grande tribulação, mais 3 anos e meio. Uma hora eu posso fazer só sobre isso um vídeo para nós também, tá? A última semana de Daniel. Então, o que acontece? Então, como dentro desses tempos existe joio e trigo, vamos no texto básico que nos embasa para ver o que é a verdadeira apostasia. 1 Tessalonicenses. Esses textos não podem sair da nossa cabeça, irmãos. Por quê? Porque Jesus um dia fala com a gente assim, na palavra dele: vocês estejam sempre aptos a responder o porquê da vossa fé. Então nós temos que conhecer as coisas, tá certo? Então 1 Tessalonicenses 2, isso aqui não, é 1 Tessalonicenses, eu estou no texto errado, acho que não é 2, irmãos, perdão, 2:2, escrevi errado aqui. Então vamos ver. O Paulo agora vai falar sobre a vinda de Cristo. E isso tem que ficar muito claro dentro da cabeça do cristão. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então já começa o primeiro versículo. No que diz respeito ao dia que Jesus voltar e nós vamos estar com Ele, quero falar para vocês o seguinte: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito engano, né, irmãos? Quer por palavra enganosa, né, irmãos? Quer por epístolas mentirosas, né, irmãos? Como se procedesse de nós, como se fosse nós que estivéssemos ensinando isso para vocês. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então agora Paulo vai mostrar aqui como é a verdadeira chegada de Jesus, tá?
Então não adianta não ficar falando, Jesus já tá bom, amanhã Jesus volta, por isso, por aquilo. Não, calma, como é que ele vai voltar? 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, muitas coisas a gente fala assim, isso é uma coisa literal ou uma coisa espiritual? Primeiro, Jesus não volta enquanto não acontecer a apostasia, e o texto completa. E é de todos nessa apostasia. Do mundo. Calma. Enquanto vier essa apostasia e enquanto não for revelado o homem da iniquidade. Vejam bem. Vai ser revelado para quê? Ele vai ser revelado para o mundo todo. Para a igreja. O mundo vai achar ele santo. O mundo vai achar que ele é santo. Ele vai se mostrar, mas o mundo acha que ele é um homem de paz. Só a igreja entende quem ele é verdadeiramente. Agora é o que o Júlio falou ali. Sem que primeiro venha a apostasia. Mas que apostasia? Dos crentes dentro da igreja. Jesus, oh meu Deus, que misericórdia. Isso é muito claro. Os crentes apostatas, Júlio. E aí, o homem da iniquidade é revelado. Não tem nem significado. Parece coisa de gente retardada. Só me perdoar quem está assistindo. Mas parece coisa de gente boba. Ora, se essa apostasia tem que acontecer, é uma apostasia geral do mundo. Os homens vão olhar para esse homem e dizer, esse homem é um homem da paz. Ele está conseguindo trazer a paz entre o Oriente Médio e Israel, coisa que nunca aconteceu. Governo, tenta, não consegue. Mas ele está conseguindo. E aí, irmãos, ele é revelado para a igreja. Porque aí nós vamos manjar que é esse homem. Falou, ó, apareceu, Débora, lá é esse cara aí. Por isso que a gente não vai estar apostando. Por isso que a gente não vai apostar. O verdadeiro cristão não apostar. O verdadeiro cristão sabe das coisas. Aqueles que estão enganados dentro da igreja vão ficar doidos. Vão virar as costas. Vão ficar no santo e fácil. Sabe o que vai fazer? Resolve aí, meu irmão. Você crê ou você não crê? Virar as costas pro Buda. Você vai virar as costas para Jesus? Jesus você deixa acontecer uma coisa que é contra a própria igreja? Bom, aí o anticristo é revelado. E ele se opõe e se levanta contra tudo. Não é contra o cristão, não, gente. É contra toda a religião. Ele não admite objeto de culto. Não é isso que está falando aqui? Então ele não admite o kardecista, ele não admite o budista, ele não admite o islã, ele não admite nada. O católico não admite nada. Nada disso é Deus. Eu sou Deus. E nisso, ele vai já ter dado a condição para a reconstrução do terceiro templo, que muita gente acha que não é literal. Pois é literal, porque não tem jeito. Porque o judeu, ele espera o Messias, mas ele precisa de um templo. Ele só entende que o Messias vem se tiver um templo. Então vai ter que ter uma forma de paz, que eu não sei como que isso vai ser, mas vai ser, que vai ser construído nesse terceiro templo, lá onde que está a mesquita de Omar, o Al-Aqsa, lá no Domo da Rocha, em Jerusalém, onde foi o lugar que Abraão iria sacrificar Isaac. Então é um lugar sagrado, é o Monte Moriá. Tá bom, meus irmãos? Então, Jerusalém, desde que aconteceu o que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando tudo foi destruído, ele não teve mais templo. Eles não podem mais sacrificar como eles sacrificavam. Então eles acham que se não tivesse templo, não tem jeito, só que aí o anticristo engana eles e se assenta lá como se fosse Deus. Isso é muito fácil de entender. Eu digo que não tem essa dificuldade. Então, esta é a apostasia. Agora, a gente acreditar que é o próprio cristão que vai se apostatar, temos lá dentro que não vão acreditar nisso, começa um grupo a apostatar e o mundo...
tem nem sentido para as coisas que vão acontecer. Então, ponham nas suas cabeças. Quem apostata é todo mundo, mesmo cristão. Ué, mas então como é que fica isso? A única parte da palavra de Deus que nos tira todas as dúvidas sobre vários textos da palavra chama-se a parábola do semeador. Vamos ler a parábola do semeador para a gente entender os 4 tipos de pessoas existentes nesse mundo que Jesus falou. E não tem mais ninguém. São 4. Dentre elas, 3 não são de Jesus. Vamos ler? Lucas 8. Também que não existe o tal do desviado, né? Exatamente, não existe o tal do desviado. Nós vamos ver aqui, né? Ué? É Mateus. É Lucas 8. Irmãos, para que não delongue muito ali o vídeo para vocês aqui também, eu vou ler a partir da explicação, mas vocês podem ler o 8 a partir do 4, que vai mostrar toda a parábola, tá? Então vamos lá. 8, 11. Já falo, Jesus falando o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que o que, meu irmão? Filho. Ouviram. Então eles ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. É crente? Não. Ele ouviu, ele não deu bola para a palavra, rejeitou a palavra, veio o diabo, tirou deles e arrebatou do coração. É o primeiro. Então, foi o da beira do caminho. 13. A que caiu sobre a pedra são os que, outra vez, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da aprovação, se desviam. Era crente? Não. Crente desviado? Não. Ou nunca foi? Nunca foi. Nunca foi. Eles só ouviram. Mas na hora que a coisa pegou, eles não tinham raiz em si da palavra e deram no pé. Terceiro tipo. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então eles começaram a dar, até frutos começaram a dar. Muita gente olha e fala, é cristão. Mas não é não. Mas não deu para aproveitar o fruto. Aí a pessoa vira, aí pensa que apostatou. Entendeu? Nunca foi. Nunca foi. Então, caiu lá entre os espinhos. Então, ó, um caiu à beira do caminho, o outro caiu na pedra, o outro entre os espinhos. Agora vai chegar os benditos. 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido do mesmo jeito que os outros ouviram, tá? De bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. N vezes a palavra diz, quem crer e perseverar. E eu não estou falando aqui de perder salvação. Porque todo aquele que crê de verdade, persevera. Você pode pecar, você pode titubear, você pode ter suas falhas, você pode ter seus enganos, não saber de muitas coisas, mas você não consegue ficar sem Jesus. Por isso você não apostata. Você não abandona a fé no único que pode salvar. Então essa parábola, ela dá a resposta para inúmeros textos, principalmente Romanos, de Hebreus, que a gente fica lendo e fala, mas quem são essas pessoas aqui? Muito bem, então nós vamos agora em Hebreus 6,4 para a gente ver exatamente esses textos polêmicos. Quer ver? Quantas vezes eu já perguntei para o Senhor, Deus, não entendi nada disso aqui. Vamos entender. Porque agora, hoje eu entendo por causa da palavra do semeador. E porque Deus me revelou o que era apostasia. Porque enquanto eu aprendi, no decorrer da minha vida toda, que alguns dentro da igreja iam se apostatar, eu ficava doida. Como é que eu sabia? Nascido de novo apostatar. Apostatar. Impossível. Impossível.
Quer ver como é que é impossível? Hebreus 6,4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, escuta só, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, você fala cristão, né? 6. E caíram. Se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Como é que a gente explica isso aqui, meus irmãos? O cara foi iluminado, provou dos dons celestiais, foi participante do Espírito Santo e não é cristão. E agora? Simples, volta uma página para trás. Abre em Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, a palavra do semeador, volta lá, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, gente, a explicação está na própria palavra. Está dando para entender? É muito simples e claro. Então, a parábola do semeador mostra por que o cara foi iluminado. Ele ouviu. Porque Deus seria um Deus injusto se ele não falasse para cada ser humano. Se um só ser humano morresse sem escutar a palavra de Deus, como ele ia ter oportunidade de se converter? Certo? Então todos vão ouvir e vão escutar. Agora, se vai querer, é outra história. Beleza. Vira um pouquinho aqui. Hebreus 10. Uma coisa que embasa mais. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Escutou tudo, teve entendimento, porque a pessoa não é retardada, abobada, não é porque ela ainda não tem o Espírito Santo de Deus que ela não consegue entender, ela entende, mas ela rejeita, ela não quer, ela acha que aquilo é mentira, ela acha que ela tem que viver de tradição, daquilo que ela aprendeu com os pais, ou daquilo que ela aprendeu, sei lá com quem foi, que ela deu mais atenção do que para Jesus. Então, se a pessoa ouviu e continua vivendo deliberadamente, o que é deliberadamente? Eu quero viver assim. Então, fogo nela. Vamos a 1 João 2. Tem texto sobre isso, viu, gente? Mas não tem necessidade de ser tanta, a gente já nota de cara o que está acontecendo. 1 João 2, 18. Essas coisas que eu estou falando aqui, isso, a vida toda eu pedi a Deus resposta sobre isso. Porque quando vai passando o seu tempo de conversão, você vai vendo fatos acontecer dentro da igreja que você vai pedindo explicação para Deus. Não é possível, o que está havendo, como é que é isso, né? Então está escrito assim, diz o João agora. Filhinho, já é a última hora. Quem acredita aqui que é a última hora, hein? Imagina se era na época de João, imagina nós.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram da onde, gente? Do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram para que fizesse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então a pessoa pode estar dentro da igreja, congregar lá 20 anos e ir embora e não ser um irmão seu? Pode. Depois eu vou fazer, no dia que Deus nos dê essa oportunidade, eu vou fazer sobre o Judas. Essas coisas têm que ser passadas. E o Judas é o exemplo que Deus me deu mais perfeito. Judas foi escolhido. Judas foi um escolhido de Deus. Andou do lado de Jesus ali, todo, né? Andou com todos os discípulos chamados, os 12, né? Os outros 11. Fez milagres. Expulsou demônio em nome de Jesus. Testificou, porque só iam de 2 em 2. Ele estava lá, ele pregava. Mas ele caiu. Porque nunca foi. E certamente ele era um daqueles 3 da parábola do semeador, que não é o último, que é o terra boa. E Jesus deu chance para ele até o último minuto. Porque ele falou: Judas, vai, faz o que você tem que fazer. Ele poderia naquele minuto ter falado: não vou. Estava salvo. Preferiu momentaneamente o dinheiro. Rejeitou a palavra de Deus. E ele conheceu tudo, ele foi iluminado. Ele foi participante do Espírito. Está vendo aqui como é que a palavra fecha na sua significação, daquilo que Deus quer dizer? Não tem por onde você falar, não é possível isso aqui. Tem que entender. Mas quando fica claro, né, Débora? Aí é fácil a gente entender o que Deus está falando. Vamos para o versículo 24 aqui, no mesmo texto. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de vos escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, nós temos que clamar a Deus diligentemente, sempre na nossa vida, para que a gente não caia em engano. Porque o engano, ele vai tentar nos abraçar. E é dessa forma, gente, para vocês pensarem. Quando Deus disse, haja luz, quando Ele formou tudo do nada, vocês sabem o que Jesus fez ali? Que Deus fez ali? Ele se aniquilou do seu tudo para que existisse a vida para nós, eterna. Porque havia trevas na face do abismo, não é isso mesmo? Ou seja, não tinha nada. Não tinha nada. Mas Deus precisava que ali houvesse luz, houvesse vida, para que Ele fizesse aquilo que Ele mais queria, os homens. Mas Ele queria uma coisa nesse meio. Ele trouxe cada um de nós nessa terra para nos crivar, para ver seu coração. E vai crivar até o fim. Porque quando você se converte de fato de coração e deposita a sua confiança somente em Deus, não há aquilo que te afasta de Deus. Amém? Amém. Então, gente, por muito que eu possa titubear, que eu possa ser fraca, que eu possa ter medo, isso é normal do ser humano. Agora, deixar Jesus eu não vou deixar. Isso eu garanto para vocês. Porque eu não consigo viver sem Ele. Ele é a minha vida. Sem Ele, está escrito, não posso fazer nada. Porque Ele é a videira. Tá certo? Então, o cristão não se vê sem o Pai. Ele não tem capacidade para abandonar Jesus. Então aquilo que fala é uma grande mentira. Não que eles queiram falar mentira, alguns sim, mas a maioria não, é um engano. Precisa entender a palavra para não correr o risco
de não permanecer nela. Quer ver como é que é a classe dessas pessoas? Vamos lá em Mateus 7. Que outra coisa que eu sempre me perguntei, mas hoje é tão fácil, tão claro de ver, porque a explicação está aqui na palavra. Mateus 7, a partir do 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Agora é que vem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor. Agora bem, olha. Essa é forte. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Muita coisa fácil. Em teu nome não expelemos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Não somos tão religiosos, Senhor. Não fazemos milagres, não subimos escadarias, não cortamos as nossas carnes, não... Nossa, tanta coisa religiosa que a gente poderia citar aqui, que a gente pode fazer para agradar a Deus, né? Só acendemos nossas velas, não é? Somos tão santos, Senhor, somos tão bons. Meu coração é tão bom. Muitas obras. Muitas obras de caridade fazemos, e agora o Senhor vem falar, mas o 23 explica tudo. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, se você pensa ter um coração bom e não segue a palavra de Deus, seu coração é mau. Por muito que você seja uma pessoa de muito boas intenções, por muito que você vai aos hospitais para ajudar os enfermos, por muito que você dê cesta básica na época do Natal, o espírito natalino te toca e você vira uma gracinha. Não vai adiantar, meu querido. Você tem que praticar a palavra de Deus. Evidentemente que eu não estou dizendo que o cristão é um santo que não erra, mas ele busca estar sempre praticando. Quando ele erra, ele pede perdão a Deus, se arrepende, volta do seu erro e continua. Se ele errar 500 vezes, Jesus vai puni-lo 500 vezes até ele voltar ao local desejado, para que ele pratique devidamente a palavra. Se ele não desejar mudança no seu coração, luz acesa. Não está perseverando. Cuidado, porque provavelmente nem cristão você é ainda. Renda-se verdadeiramente a Jesus Cristo. Prosseguindo. Então, como eu estava dizendo, quem é da verdade, nunca, e entre esse conceito no seu coração, meu querido, não vai se apostatar aquele que verdadeiramente é de Cristo. Nem por doutrina estranha e muito menos por sofrimento. Porque muita gente, ao escutar coisas enganosas, vai pelo outro caminho porque escutou loucuras. Pode reparar, nós que conhecemos a verdade e nos debruçamos ao estudo da palavra, quando acontece de alguém chegar e falar uma mentira, você fala: tem alguma coisa aí. Eu vou procurar saber. E o Espírito de Deus, que já acendeu a luzinha atrás de você, fala: tá errado, tá errado. Agora, o sofrimento, irmãos, também é uma coisa que às vezes muitos abandonam. Olha os espinhos da parábola do semeador. Certo? Então, espetou, você fala:
Ah, não dou conta disso aqui não. Muitos pensam que seremos arrebatados antes da tribulação. Que eu vou ficar aqui, Deus é bom, Deus não vai me deixar aqui. Olha, eu sou o melhor de todos, né? Porque E nessa hora vai ser um sufoco, porque muita gente vai afastar. Vai afastar, por causa do sofrimento. Mas o verdadeiro mal estava errado. Volta. Volta. Tá certo, irmãos? Nós temos que pegar naturalmente com o Senhor, porque eu não acredito deliberadamente que nenhum cristão que morreu numa arena, morreu queimado por fogo, morreu engolido por leões, estava ali na sua força. Estava ali no poder de Deus, mas movido pela sua fé. É o que fala em Efésios, e isso não vem de vós, a graça. É dom de Deus, a graça. O que é seu? A fé. Mediante a fé, para que sejam salvos. Então, se eu não demonstrar minha fé a Deus, não vai ter jeito não. Mas no que eu demonstro, eu tenho certeza do livramento de Deus. Ele não vai me deixar agoniar, eu peço para Ele. Porque nós somos muito fracos. O único que suportou essa dor na carne, de verdade, pelo nosso pecado foi Jesus. Porque quando ele estava sendo dilacerado, ele suportou a dor até o fim e Deus sustentando ele. Senão ele estava morto ali antes da cruz. Tá certo? Então tudo tem o suporte de Deus. Glória a Deus por tudo isso. 2 Coríntios 13. Quer ver uma coisa interessante? Treze, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Tem certeza da sua conversão? Tem certeza que você é de Jesus? Está tranquilão aí? Está na paz. Estejam na paz. Amém. Perseverem e continuem. Mas examinem-se. Isso eu penso muito, gente, no Pedro e no Judas. O Pedro passou pelo mesmo processo que o Judas. O mesmo. Jesus alertou ele que ele ia negar ele. Ele disse, querido Senhor, eu morro pelo Senhor. Eu dou minha vida pelo Senhor. Eu dou minha vida. Eu dou a minha vida. Jesus falou, você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas o arrependimento que veio ao coração de Pedro não deixou ele no inferno. Porque quando ele viu Jesus, e os olhos de Jesus se entrelaçaram com os dele, fixando o olho nele, não é? Nossa, aquele homem entrou em processo de amargura pelo que ele fez e pelo que ele não bancou naquele momento, porque ele andou com Jesus. E outra coisa, quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Ah, é que Elias, eu não sei. Mas e vocês, meus discípulos? Vocês dizem que eu sou o quê? O Pedro avançou correndo, tu és o Cristo. Ele sabia. Vendo, gente? Ele apostatou? Não apostatou. Sabe por quê? Porque o coração de Pedro era de Deus. Ele fez a coisa errada. Assim que percebeu, ele voltou no caminho. Tá certo? Então, doeu nele. Agora, e o Judas? Ele não se examinou. Se matou depois. Pelo contrário, né, dona Rússia? Ele se matou tanto depois, aí já era tarde. Porque Jesus deu o tempo para ele ali ainda. Vai lá e faz logo o que você tem que fazer. Ele poderia ter falado, eu não vou. Né? Nós já falamos isso. No entanto, infelizmente, ele foi. E vocês sabem que só Judas e o anticristo são os 2 homens do mundo
que Satanás personificado entrou no corpo, né? Entrou no corpo de Judas e vai entrar no corpo do anticristo. Sério, né, gente? Gente, o que evidencia que nós somos salvos? Vamos pegar lá em Romanos 8. Qual a evidência da minha salvação? Pela palavra, eu sei que eu sou salvo. Você sabe que você é salvo, mas como que eu posso provar isso? Pela palavra de Deus. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor, porque é ela que nos revela, né? Que a gente pode ficar tranquilo, porque o Espírito de Deus sempre revela para nós. Quando a gente tem qualquer tipo de dúvida do que fizemos, de como andamos, Deus acalma o nosso coração, né? Dizendo, você é filho de Deus. Calma, arrependa-se e tudo dá certo. Volta o seu caminho para Deus. Eu lembro 17 também, não, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não sei se na tradução de vocês está ressurretos, exaltados, mas eu não... Bom, e tem outro texto muito brilhante também, que está em Hebreus 10. Sobre isso também. Hebreus 10. Esse aqui é forte. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê? Fala, igreja. Perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ô, gente, negócio, né? Levantei a mãozinha, sou de Jesus. E ó, rua, mundo. Não é. O verdadeiro filho de Deus, ele anseia por Deus. Ele quer seguir a Deus. Ele tem necessidade de Deus. Por isso que a perseverança vem. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, eu não retrocedo. Nós não retrocedemos da nossa fé. Olha aqui o texto mostrando que você não vai se apostatar nunca na vida. Porque se você retroceder, a alma de Deus não se compraz com a sua. Senhor, Senhor, não te conheço. Mas um dia eu levantei a mãozinha, te aceitei. Eu te aceitei. Mas não guardou. Eu fiquei até distribuindo pão com leite lá no Hospital da Baleia, senhor, pro senhor. Tanta bondade no meu coração, né? Gastei lá uma meia hora. E o senhor ainda vem falar que não me conhece. Que não me conhece. Muito. Esse texto aqui é muito esclarecedor, né? Pelo menos na minha visão. Então
Então, gente, apostatar é demonstrar que a salvação nunca foi verdadeira na sua vida. Tá certo? Aleluia. Estamos terminando, tá? Quem desiste parou pelo caminho e dentro da parábola do semeador, ou deixou a palavra para lá, ou essa palavra caiu lá nas pedras, ou foram sufocados pelo Espírito. Se ela caiu na boa terra, ela jamais deixará de render fruto, né? Como Jesus fala, a 100, a 50, a 60, tá certo? E perseverar até o fim. Por isso que Jesus fala de perseverança, exatamente. E isso, a nossa perseverança demonstra que somos verdadeiros cristãos. Eu, toda a vida, ficava pensando, depois que eu me converti, eu pensava assim, interessante o que aconteceu no meu coração, eu não consigo me desligar de Jesus mais. Não consigo, não dou conta. E eu era assim, eu era uma religiosa. Chegava no domingo, eu lembrava que Deus existia, que eu tinha que ir lá na missa, né? Aí a gente fala lá pega umas coisinhas lá pra Jesus lá, pensa que tá tudo bem, entra pro mundo outra vez, peca, chega no domingo, você sacrifício da missa, e vai. Essa religiosidade te enganando a vida toda, quando você mostra, tá no inferno, depois ninguém por quê. Vai falar, Senhor, eu fui à missa a vida toda. Não é verdade? Gente, eu estou dando aqui o meu exemplo. Meu caso foi missa, seja lá qualquer religião ou religiosidade, porque você não agrada a Deus com isso. Nem com a evangélica, tá? Que é religião também. O lance é seguir Jesus, é ser evangélico, não. Porque você é só braço de catolicismo, viu? E tá pegando, hein, gente? Eu não estou falando mais que eu sou evangélica. Eu posso ter nesse tema, amada. Eu sou do caminho. Foi Jesus que falou. Eu sou o caminho. Nosso caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Acabou. Então, meus irmãos, alguém aqui crê que se perde a salvação? Se você converteu, essa nova criatura, e não tem quem arranque isso de você. Porque nós sabemos da garantia da salvação pela própria palavra. Graças a Deus, né, meus irmãos? Porque se fosse conforme as nossas obras, nós estávamos ferrados, né? Mas graças a Deus que é pela bondade de Deus. Agora, pela bondade de Deus e pela demonstração de que você verdadeiramente acredita nele. Tem uma palavra, se permanecer, senão não. Senão não. Tem um cisne. Mas isso não significa perder salvação. Você não perde salvação se você converteu. E você não se apostata se você converteu. Tá certo? Mas, se você não permanece, é porque você também nunca foi. Pronto, gente. Explicado e fácil. Não tem um terço da palavra que você não encaixa. Crente desviado vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Não existe crente desviado. Muito bem falado, Júlio. Porque, o que é crente desviado? Nunca foi. Isso aí. Eu sou crente hoje, agora amanhã eu não estou com muita vontade de ser crente, não, eu vou lá pro mundo. E fico. Um dia eu falei, eu precisava tanto de Jesus, né? Desviei. Deixa eu voltar. Aí eu volto. Aí Jesus me agrada durante um tempo, aí enche outra vez, volta. E vai nesses desvios. As palavras até contradiz, né? Contradiz. Crente desviado. É, exatamente. Um choca com o outro. Tem A razão. porta é estreita, É. o caminho é um só. São poucos que acertam, não é? A porta estreita, né? Senão não teria estado escrito aí, né? Não estava escrito. São poucos que vão receber a salvação, Senhor? Já perguntaram para Jesus. Muito provavelmente. Porque são poucos que acertam com a porta estreita. Jesus falou assim, entrai pela porta. Estreita. Você vai entrar e vai sair e vai achar pastagem. Não é isso? Depois nós podemos falar sobre isso também.
Meus irmãos, eu creio que está explicado, não preciso Muito falar mais. bom. Tem 1 milhão de textos para falar sobre isso, mas eu acho que esses aqui embasam perfeitamente tudo que a gente precisa para entender sobre a apostasia. Então vamos mudar o nosso conceito sobre isso para que a gente não seja enganado no final. Amém? Amém. Agradeço aqui o Júnior pela ajuda aí na gravação. Obrigada, Júnior.